Nós vamos conhecer agora alguns dos descompiladores. Vou criar um sisteminha aqui bem básico. Poderia ser inclusive aquele sistema que nós criamos, aquele de proteção, né? Esse desbloqueador aqui. Vou copiá-lo, colocar aqui dentro da pasta descompiladores. Vou fazer o seguinte: aqui no confirma, vou fazer o seguinte teste: se edit1.text foi igual a Albert, então form2 ponto show modal, else show message, senha incorreta, application ponto terminate. Ele deve ser incorreta e fechou. Também deve ser incorreta porque ele é case sensitive. Vamos colocar aqui Albert maiúsculo. Tudo bem, porque eu estou chamando o próprio formulário. No caso aqui eu tenho que dar um form1.show modal. Beleza. Então aqui ele chamou o form1. Está funcionando aí o nosso sistema. O que foi que eu fiz? Eu peguei, instalei o sistema lá no cliente. Uma cópia de demonstração para ele dar uma olhada, tá certo? Peguei aqui o executável. E instalei lá no cliente. Executável aí tem 427k. Então o cliente está usando, está achando legal, colocando aí a senha e tal. Aí chegou o sobrinho dele lá, tá fazendo informática na faculdade, computação. Disse: não, tio, deixa que eu faça esse sistema para o senhor. Deixa eu levar só esse executável aqui para eu dar uma estudada. E aí ele levou o nosso executável para dar uma estudada. Chegando em casa, ele abriu o Dedé. Selecionou o nosso programa. Clicou em processar.
E veja aí, ele já pegou aqui o nome de todas as classes que estão sendo utilizadas. Informação que ele nem olha, que ele nem entende o que é que está acontecendo aqui. Ele vem direto para os forms. Aí já descobriu que tem 2 forms. Os procedimentos. E aqui em projeto, ele vem aqui no diretório do projeto. E pede para criar os arquivos. Veja aí. Está aqui o arquivo de projeto, os DFMs e os passos. Aqui tem um arquivozinho texto com os eventos. Vamos ver se ele consegue abrir isso aí no Delphi. Ele só está dizendo que não tem o res, o arquivo de recurso, e ele recria esse arquivo. No arquivo de projeto vem tudo em assembly. Ele não entende nada disso aqui, mas não é isso que ele quer. Ele quer apenas os formulários. Se bem que desse projeto aí, ele não conseguiu gerar muita coisa não. Você viu aí, ó. Nas units só foi gerado isso daí. Então não foi bem sucedido. Com o Dedé, ele não foi bem sucedido. Mas ele não tem só o Dedé. Ele vai lá, deleta essa pastinha. E o nosso amigo também tem o Source Rescue, que é aquele da MS. Esse aqui é comercial, mas ele tem aqui 13 dias para uso, então vamos lá. Vamos tentar descompilar com ele. Já achou aqui os 2 formulários. Olha, agora o código ele já veio bem mais completo. E o código do formulário está todo aqui, ó. E bastaria clicar em salvar, mas essa opção só está disponível quando você compra esse sistema. Vou tentar gerar com o Dedé novamente. Ele deu um erro na hora de gerar. Deve ter sido aquilo ali. Perfeito, dessa vez não houve erro, né? Então, vamos aqui em projeto, selecionar o diretório, tá, é nessa ocasião que ocorre o erro ali. Então depois que ele dá esse erro, ele continua, mas pelo visto ele não consegue gerar os arquivos com perfeição. Tanto que quando a gente tenta abrir aqui,
ele não mostra nada. Se a gente tentasse mandar apenas o DFM e os passes, perfeito, aí ele não deu problema. Vamos ver se ele conseguiu gerar aí os formulários. E também não, né? Ok. Então esse exemplo não foi legal. A gente não conseguiu ver nada funcionando. Vamos pegar um executável aqui. Vou pegar o executável do Syscom. Esse com Syscom eu consigo alguma coisa. E já é um executável maior. Aqui ele tenta aqui identificar a versão do Delphi, mas não consegue. Essa versão do Delta aqui também não é das mais recentes, né? Aqui me mostra os formulários, também não estão completos. Apenas alguns, né? Esse de dados aqui parece estar mais completo. Aqui o cara ele já sabe o protocolo que eu estou usando, que eu estou utilizando MySQL. Os generators, os códigos SQL que eu estou utilizando aqui, tá vendo? Então tudo isso que está dentro dos queries, ele consegue recuperar. Os dados ele pegou legal. DMADL também, DM Express. Entradas não pegou nada, nem erros. Funcionários pegou pouca coisa. Tem alguns formulários que ele não consegue pegar só nada, né? Formulário de login, ele já pegou bastante coisa. Então vamos lá, vou pedir para ele exportar. Já deu um errinho ali no início. Aí os arquivos, 77 arquivos. Tentar abrir aqui com o Delphi, ver se ele conseguiu recuperar alguma coisa.
Aqui no arquivo de projeto ele mostra as informações padrões. Aqui onde eu chamo, por exemplo, o formulário de senha, onde eu faço o código em si mesmo em Pascal, ele colocou em Assembly. Olha aí, o formulário de ajuste ele trouxe com perfeição. O form está impecável. Agora a Unity não tem nada. Formulário de bancos também veio perfeito. A Unity, olha aqui, olha o código dessa Unity. Tenta compilar isso aqui para ver o que é que dá. Então, até mesmo aqui ele conseguiu colocar no form close, né? Algumas informações em assembly, no form create também. E aqui ele vai te dando aqui algumas dicas. Olha, uma possível string que se refere a select all from banco usuário código igual a 1. Então, isso vai ser útil para um cara que está querendo pegar apenas as telas, né? Ele vai ter que implementar toda a codificação. Conficotação, parece que esse aqui ele foi bem sucedido, viu? Já o de contas não pegou nada. O de cotação também não. O fdados, que era um módulo de dados, ele colocou no formulário comum. Está aí todos os componentes, no caso aqui os componentes dos ELs. Se você observar, estão até com as suas devidas strings, no caso aí, seus devidos comandos em SQL. E aqueles onde os campos foram colocados também já estão com os campos. Então, perfeito, isso daí. Entradas ele trouxe. O de erros também. Bom, e aí você vai abrindo de um por um. E vai vendo que ele recupera os formulários com uma perfeição incrível. Olha o menu. Ok? Então vimos o Dedé em ação. O Source Rescue também faria a mesma coisa. Ele apenas não vai salvar, não vai gerar mesmo, porque essa é uma versão trial. Ok? Então, para quem quer recuperar os formulários, o Dedé é uma excelente opção. O Source Rescue também. Para quem quer recuperar o código fonte, que está dentro da Unity, em Object Pascal, não existe. Não tem como. Tá? Vamos apresentar um outro aqui interessante, que é esse ResHacker. Esse ResHacker, ele não se propõe a descompilar o sistema, não. Por exemplo, lá em demonstração, eu tenho aqui esse Project 1. Tá funcionando dessa maneira aí, né? Então eu posso abrir o ResHacker. Com ele eu vou abrir esse Project 1. Então esse ResHacker ele serve para mostrar os recursos do sistema. Por exemplo, ele mostra aqui os cursores que estão sendo utilizados no sistema. E aí eu posso mudar essas informações e salvar o executável. E mostrei os bitmaps que
possivelmente estão sendo utilizados no sistema. Esses aqui são os bitmaps padrões dos botões do Delphi, por isso mesmo que ele colocou aí. O ícone que eu estou utilizando. Uma possível janela de diálogo. E aqui ele me traz algumas strings que seriam as mensagens, né? As mensagens que o sistema utiliza, ok? Que ele já me traz um código de máquina. Passa a me mostrar os cursores, inclusive aqui o tamanho dos cursores em pixels. Então esse aqui é interessante, que eu posso, por exemplo, trocar o ícone da aplicação. Posso também trocar os cursores, os bitmaps. Em alguns casos eu posso até modificar o caption das janelas. Por exemplo, eu vou abrir aqui essa calc, que é a calculadora do sistema. Da mesma maneira aí nós podemos ver os ícones, né? No caso aqui ela utiliza poucos ícones. Observe que aqui ele me mostra o menu. Ele mostra o menu da calculadora. Será que se eu alterar aqui alguma coisa, ele vai me alterar lá também? Por exemplo, exibir padrão, exibir científica. Então, vou colocar exibir padrão. Eu gosto. Salvar como. Vamos salvar no desktop. Como calc.exe. Não modificou nada. Vamos voltar lá. Olha aí, quando eu tentei passar para outro recurso, ele me disse que existem mudanças, pergunta se eu quero compilar. Vou responder sim. E eu vou salvar de novo. Olha aí, agora sim. Então você pode modificar as características de uma executável utilizando esse programa aqui. Pode modificar tudo, inclusive inserir menus, tirar menus, mudar a ordem dos menus, tá? Aí depois basta compilar. Aqui tem a opção de compilar aqui em cima e salvar. Olha aí. Nesse caso aqui você pode mudar o programa completamente. Pode modificar aqui os números. O código está tudo aqui por trás. Ok? Então, bem interessante esse sisteminha Resource Hacker, né? Dependendo do sistema que você pegar,
Você pode fazer uma mudança completa no sistema. E aí, os outros descompiladores você pode dar uma olhada com mais calma. Esses aí são os mais interessantes. O DDE, esse Source Rescue aí, tá? Os outros você pode analisar com mais calma, eles também estão no CD. Uma coisa importante, nesse ASPAC aqui, ele serve para compactar o executável. Como é que funciona isso? Eu pego, por exemplo, esse syscom, e aí ele já tem aqui a opção, olha, compress with ASPAC. Vou clicar e ele vai compactar o meu executável. Ele vai converter o meu executável no executável menor ainda. O interessante disso é que quando eu tentar descompilar este novo executável, o descompilador não vai conseguir. Nem o DDE, nem mesmo esse da EMS e nem o ResHacker. Nenhum deles vai entender que tipo de arquivo é esse. Então tá aí. Uma dica para que você proteja o seu executável para que ele não seja descompilado é antes você compactá-lo. O ASPAC é muito utilizado, tem também o UPX, tem outros compactadores aí de executáveis que você pode pegar na internet. Esse ASPAC está indo aí no CD para você passar a utilizá-lo. Quando ele termina, ele cria uma cópia, um backup do executável, e o novo executável, que é totalmente funcional, ele fica menor. Nesse caso ficou 3 vezes menor. Agora vamos abrir lá o DD. E vamos tentar descompilar este novo executável. Quando eu peço para processar, olha, isto não parece ser uma aplicação de Delphi, ou a seção de código pode estar criptografada. Isso também pode ser uma aplicação Delphi compilada com pacotes runtime. Continuar analisando esse arquivo pode fazer com que o DD pare de responder. Vou ignorar. E aí ele dá um erro de stream. Não conseguiu fazer nada. Então vou apelar aqui para o Source Rescue, que é da EMS. Vou selecionar o mesmo arquivo e ele já diz, olha, esse arquivo não é do Delphi, nem do C++ Builder, nem do Calyx. Ou então ele não contém nenhum for. E se eu tentar com o ResHacker, acredito que ele até vai conseguir abrir o arquivo. Ele abre, mas aí, por exemplo, os cursores, ele já não me mostra mais nada. O que ele mostrava anteriormente, ele já não consegue fazer. Os bitmaps, ele trouxe bem mais bitmaps, mas também não me consegue mostrar informação nenhuma, nem mesmo o ícone. E aí começa a dar pau geral, né? Então fica aí a dica útil. Você vai ter que fazer isso aí a partir de agora. Sempre que você compilar o seu programa, você compacta ele. E aí tem várias utilidades. Primeiro que ele fica menor. E depois que ninguém vai conseguir descompilar, não vai conseguir recuperar os formulários
do seu programa. Pois muito bem. Agora vamos descobrir como é que um cracker faz para craquear o nosso sistema. No caso, eu vou fazer aqui uma demonstração com esse projetinho aqui. Então aqui, se eu digitar Albert, o sistema entra, né? Então o que o cracker faz? Ele vai tentar aqui colocar uma senha qualquer. Ele não dá certo, aí ele sai. José. Ele vai tentar de diversas formas descobrir que senha é essa daí. Mas ele não vai ficar testando de uma por uma. Ele vai pegar um editor hexadecimal. Esse que tem aqui é um dos mais simples mesmo, tá certo? Só para mostrar mais ou menos como é que funciona a coisa. Daí ele vai abrir. O arquivo executável. E eu vou pular um passo aqui. Ele vai descobrir alguma coisa sobre o sistema. No meu caso aqui, eu já sei que eu tenho que procurar por uma string. A string é Albert, tá certo? Então eu vou em Search, vou em Find e vou procurar por Albert. E eu achei aqui, ó. Observe que quando eu digito Albert, essa informação em hexadecimal é essa sequência aqui, ó, 41, 4C, 42, 45, 52, 54. O que está acontecendo aqui? Vou mostrar para você como é que ocorre essa transformação. Um cracker, ou hacker, caso um cracker que vai realmente quebrar sistemas, ele tem que ter profundos conhecimentos de sistemas digitais, de software básico. Ele tem que ter na mente dele, tem que saber profundamente as bases, né? A base decimal, a base binária, a octal, no entanto, e a hexadecimal, importantíssimo. Pelo menos a decimal, a binária e a hexadecimal, ele tem que dominar completamente essas bases aí. Então ele tem que fazer uma conversão. Ele tem que converter de decimal para hexadecimal. Nesse caso aqui, esse sistema já está fazendo isso. Ele está convertendo letra a letra de decimal para hexadecimal. Mas de decimal para hexadecimal. E o A é o que em decimal? Você já deve ter ouvido falar numa tabelinha chamada tabela ASCII. Eu tenho uma cópia dela aqui. E você vai ver que cada caractere equivale a um número. Então, por exemplo, a letra A maiúscula, ela equivale ao número decimal 65. Que em hexa é o número 41. O A equivale a 41. O L maiúsculo é o 76. Que em hexa equivale ao 4C. Aqui está. O B é o 66. Que em hexa equivale a 42. Mas como é que ele faz isso, essa conversão? Vamos entender aqui. Então eu tenho aqui a palavra Albert. Em decimal, o A é 65. O L é 76, o B é 66, o E é 69, o R é 82 e o T é 84.
Como é que funciona a base hexadecimal? Ela vai do 1 até o 16. Ela começa assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10 é o A. O 11 é o B. O 12 é o C. O 13 é o D. O 14 é o E. E o 15 é o F. Nota aí, do 1 até o 16. Ok? Como é que eu faço agora para converter isso aqui em hexa? Como são 16 números, eu divido esse valor por 16. Sendo que o resto eu vou colocar nessa coluna aqui. Vou colocar aqui o inteiro e o resto da divisão, tá? Vamos criar aqui uma função. Função truncar. Pedir para ele truncar esse número dividido por 16. E aqui no resto eu vou usar a função mod. E vai ser o resto desse número dividido por 16. Então veja, o A, que em hexa, que em decimal é 65, em hexa vai ser 41. Então bate com a informação que tem aqui e bate com a informação que tem aqui. O L não é 412, porque o 12 na verdade é o que? Olha, 10, 11, 12. O 12 é o C. Então aqui é 41, que vai ser 4C. Olha aí, 4C. Esse 42, esse 45, esse 52 e esse 54. Tá vendo aí? Então o cracker, ele já sabe fazer isso aqui de cabeça. Ele não vai ter esse trabalho que nós estamos tendo aqui. Ele já sabe fazer essas conversões de cabeça. Ele também não vai procurar por uma string tipo essa daqui não. É como foi mostrado anteriormente naquelas dicas. Ele vai procurar por alguma coisa que está indicando que a senha está sendo pedida ali. Por exemplo, olha, senha incorreta. Que é uma string que ele poderia procurar, olha, senha incorreta. Próximo desse código aqui tem um if. O que ele vai fazer? Ele vai desabilitar esse if. O sistema ele vai pular o if e automaticamente vai executar. Não é isso que eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar que simplesmente o executável pode ser alterado por aqui. Então, no lugar do de Albert, eu vou colocar Brasil. Alterei o executável. Vou salvar. Vou fechar. E agora quando o usuário ele for executar, digitando Albert, a senha incorreta. A senha agora é Brasil. Ok? Então é utilizando programas assim que o cracker faz para quebrar as proteções dos nossos sistemas, né? Para que isso não ocorra, você deve utilizar diversas proteções, como já foi mencionado, e deve também seguir aquelas dicas, né? Não colocar todas as proteções no formulário apenas, deve utilizar constantes numa outra unit, para que aquele código binário não fique tão simples para ele. Okay? Para que as informações não fiquem tão perto uma da outra e ele consiga matar na hora e já quebrar a proteção do teu sistema.